Bom dia de novo, a aula está gravando. Eu vou começar com uma introdução sobre elementos de transição, só para a gente se basear um pouco. Vou compartilhar uma tela aqui. Foi. Então, uma introdução aos elementos de transição, que a gente vai estudar basicamente os elementos do bloco D, que também, entre os elementos de transição, a gente tem os elementos do bloco F, que são os lantanídeos e actinídeos. Então, o nome transição vem da posição dos elementos na tabela periódica, que está entre o grupo 2 e 13, ou seja, os elementos do bloco S e P, tá? Então, eles são chamados de transição devido a essa posição na tabela. E alguns elementos do bloco S e alguns elementos do bloco D também têm características semelhantes aos elementos do bloco D. Então, está aqui na tabela, entre o 2A... Opa, desculpa, passou aqui. Entre o 2A e o 3A. Então, são esses elementos de transição D. Nessas duas linhas aqui, dessa linha, está os elementos lantanídeos e actinídeos. Então, temos dois grupos de elementos de transição. O primeiro, o elemento de transição externa, que é a primeira série de transição, segunda e terceira série de transição, que vai de 21 a 30, são esses elementos aqui, ó, de 21 a 30, de 39 a 48, 39 a 48 e 72 a 80. 72 a 80, tá? Então, esses outros elementos aqui também são de transição, mas eles são radioativos. Então, eles não são estudados são elementos novos que não têm uma evidência ainda tão provável. Então, a física que estuda mais esses elementos aqui. Então, e elementos de transição interna, que são os lantanídeos e actinídeos. Dentro dos actinídeos, a gente tem o bromécio, que é radioativo. Por isso que ele está cinza aqui. E depois do urânio, todos são radioativos também. Esses aqui também são encontrados radioativos, mas a gente tem eles natural sem a propriedade física de radioatividade. Então, a configuração eletrônica, no período, a gente tem o quê? O orbital D, ele é preenchido dentro do período, um elétron em cada orbital. Tá? Então, começando do escândio, eu vou ter... Aqui a gente tem N-1D, N-S. Então, quando a gente tem o escândio, a gente tem o N igual a 4. Então, vai ser 4 menos 1, 3D1, 4S2. Tá? Então, eles são preenchidos, os elétrons vão sendo preenchidos no orbital D conforme vai aumentando o número atômico. Então, aqui seria D1 para o primeiro elemento, 3D1, 4S2. O segundo elemento, 3D2, 4S2. 3D3, aqui a gente tem uma exceção. O certo seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Outra exceção, o crômio e o cobre. Aqui seria 9.
e o último D10. Então, na sequência, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Essas exceções são explicadas devido a quê? Deixa eu pegar um. Vou desenhar aqui. Então, o que é que a gente tem aqui? Vou mostrar para vocês na outra janela. O que é que a gente tem aqui? Seria D4S2. Só que a configuração, ela tem uma exceção, ela vai para D5S1. Tá? Se vocês observarem lá, o crômio é D5S1. Tá? Então, por que esse elétron do S ele é promovido para o D? Então, o elétron do S vai para o D, em vez de ser S2, vai ser S1. Então, esse elétron vai ser promovido para o orbital D. Devido a que, nas configurações eletrônicas do D, a gente tem que as mais estáveis são D0, D5 e D10. Certo? Por que D0, D5 e D10? São aquelas configurações semi-preenchidos. Ou seja, na primeira, D0, todos os orbitais estão vazios. Na D5, eu tenho um elétron em cada orbital. E D10, 2 elétrons em cada orbital. Então, eu tenho uma configuração vazio, semi-preenchido e totalmente cheio. Certo? O que é que significa isso em estabilidade? Vamos supor, eu tenho o orbital D. Se eu coloco um elétron, eu vou ter 5 orbitais, um orbital com um elétron e 4 orbitais vazios. Certo? Então, o que significa isso? Eu tenho uma instabilidade. Por quê? É como se, eu vou dar uma comparação, vamos supor, se eu tenho 5 crianças sentadas no chão lá. Aí eu pego um brinquedo e dou para uma criança. As outras 4 crianças vão querer o brinquedo também. Então, vai ter uma briga. E essa briga aumenta a energia no meu sistema de 5 pessoas, 5 crianças. É mais ou menos o que acontece com os orbitais. Se eu pego 2 brinquedos, também vai ter briga, porque os outros 3 não têm um brinquedo. 3 brinquedos, também vai ter briga. 4 brinquedos, também vai ter briga. 5 brinquedos, ou seja, um brinquedo para cada pessoa, cada criança, o sistema entra em estabilidade. A mesma coisa com 6, eu vou ter uma criança com 2, 4 crianças com 1. E assim por diante. Quando eu chego em D10, eu tenho 2 brinquedos para cada criança, ou seja, o sistema começa a estabilizar, certo? Eu sei que depois, com criança, depois vai ter briga do mesmo jeito, mas, fazendo uma comparação, esse preenchimento está relacionado com a simetria. Eu vou fazer o exemplo do orbital P. O orbital P são 3 orbitais, Px, Py e Pz. Certo? Então, eu tenho 3 caixinhas. Eu vou fazer a comparação do P, porque fica mais fácil da gente ver, depois segue para o D. Eu vou desenhar os 3 orbitais aqui. Aqui eu tenho os 3 orbitais, Px, Py e Pz. Certo? Cada 2 lóbulos desse é um orbital. Aqui, eixo Z, Pz, X e Y. Certo? Então, eu tenho os 3 orbitais Px, Py e Pz.
no orbital do eixo Z, no eixo X e no eixo Y, tá? Então, os 3 orbitais. Vamos pegar essa estabilidade está relacionado com simetria dos orbitais. Se eu tenho os 3 orbitais vazios, isso aqui está desenhado em 2 dimensões, certo? Se eu parto para 3 dimensões, eu vou ter cada orbital como se fosse um halteres. 1, 2 e 3. Se a gente pega esses 3 orbitais e faz um contorno, ele vai ter um contorno próximo de uma esfera. Não é uma esfera, certo? Mas ele encaixa dentro de uma esfera certinho, tá? Então, esses 3 orbitais vazios, eles têm uma alta simetria. Se eu coloco um elétron eu tenho aqui o P0, P0, os orbitais vazios. P1, um elétron. Se eu coloco um elétron nesse sistema aqui, desses orbitais, o que é que vai acontecer? Eu vou ter um orbital com um elétron, ele vai ter um volume maior e 2 orbitais vazios. Então, eu vou quebrar essa simetria. Tá? Quebrando essa simetria, eu não vou ter mais aquele contorno próximo de uma esfera. Eu vou ter um mais cheinho, 2 vazios. Tá? Então, eu vou ter uma distorção da minha esfera. Para 2, também, eu vou ter 2 orbitais cheios e um vazio. Quando eu coloco um elétron em cada orbital, 3 elétrons, o que é que eu vou ter? Um elétron no S, ou no X, no Y e no Z. Volta aquela simetria próxima de uma esfera. Então, para os orbitais P, eu tenho alta simetria para os orbitais P, eu vou ter P0, P3 e P6. Cadê aqui? P0, P3 e P6. Certo? Ou seja, P0, todos os orbitais vazios, P3, um elétron em cada orbital, e P6, 2 elétrons em cada orbital. Que seria P0, configuração vazia, P3, semi-preenchidos, e P6, totalmente cheios. Então, fazendo a comparação para o D, é o mesmo raciocínio. D1, eu vou ter um orbital cheio e 4 vazios. D2, o D0, todos os orbitais vazios, eu tenho alta simetria nos meus 5 orbitais. Se eu coloco um elétron, eu vou ter um orbital mais cheio, 4 vazios. 2 orbitais cheios, 3 vazios. 3 orbitais cheios, 2 vazios. Para 5, eu vou ter um elétron em cada orbital. Então, ele volta àquela alta simetria. D6, D7, D8, D9, D10 volta à alta simetria. Certo? Então, o que acontece? Essas simetrias D0, D5 e D10 são mais estáveis. Então, o que acontece com o crômio? Ele seria D4, o preenchimento. D1, escândio, titânio D2, vanádio D3, crômio D4. O D4, ele é estável. Então, a energia que esse elétron do D4S2, voltando aqui, fica ruim, ele fica ao contrário. O D4S2, esse elétron gasta energia para vir para o D, o do S. Mas essa energia é compensada com a estabilização do D5, certo? Então, ele prefere passar o elétron do D4, do S2, para o D4, formando o D5, que o D5 é mais estável, certo? Então, tem essa exceção do crômio. Aí, continua. D4 seria D4, esse elétron do S é promovido para o D para estabilizar a configuração eletrônica D5. Então, o D4 tem uma energia maior, o D5 tem uma energia menor.
Então, ele prefere uma energia menor. Aí continua D5, D6, D7, D8, D9. A mesma explicação para o D5. O D10, que é totalmente cheio, é mais estável do que o D9. Aqui seria D9. Então, está faltando um elétron só para ele estabilizar. Então, esse elétron ele é doado do 4s para estabilizar essa configuração eletrônica D10. E, por último, o D10, certo? Então, a gente tem essas duas exceções. Opa, onde está passando isso? O mouse aqui. D1, D2, D3, D5, S1, D5, D6, D7, D8, D9, promovido D10 e D10, S2. Certo? Então, no período, se eu pego o crômio, se a gente vai na tabela periódica, crômio, D5, S2. Qual a camada aqui? Camada 4, 3D5, 4S2. O crômio. Voltando para a tabela periódica, o crômio. Camada 4, 3D5, 3D5, 4S1. Tá? Na quarta camada, N igual a 1, D, N-1, 3, D, 5, e N igual a 4, 4S1. Para o molibdênio, vai acontecer o mesmo raciocínio, só que em camadas diferentes. A gente vai para a camada 5. Então, o molibdênio vai ser 5 menos 1, 4D5, 5S1. O molibdênio também ele vai ser D1, D2, D3, D4, tá? S2, só que o S2 também vai ser promovido, tá? E a mesma coisa para prata, tá? O cobre, ele teve a exceção, a prata também vai ser. A prata vai ser 4D5, 5S1, tá? Então, segue o mesmo raciocínio dentro da família desses elementos. Voltando aqui, aí na família, o que é que eu tenho? O níquel. Níquel, paládio e platina. A única diferença vai ser, a configuração eletrônica vai ser configuração eletrônica do argônio, do níquel. 3D8, 4S2. Voltando para a tabela periódica. Níquel. A configuração eletrônica do gás nobre que antecede a sua camada, argônio, tem 18 elétrons, não precisa fazer a configuração eletrônica do argônio. Então, vai ser argônio, cadê o níquel? Família 4, ou coluna 4, camada 4. Aí, o que é que a gente tem aqui, ó? 3D8, 4S2, tá? Cadê ele aqui? O níquel, né? 3D. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3D, 8, 4, S2. São 2 elétrons no S. Então, eu tenho 18, 19, 20, mais os 2 elétrons, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 elétrons. Ou seja, 18 elétrons do argônio, mais a sua configuração eletrônica. 18, mais 2, 10, mais 2, mais 8, 18 mais 2, 20, mais 8, 28. Tá? Então, para o paládio, que é o elemento da mesma família, níquel, paládio e platina, só vai aumentar o N e o gás nobre anterior. Tá? Para a platina, o paládio, o que é que a gente tem aqui? Ó? O paládio, a configuração eletrônica do gás nobre que antecede o seu período, que é o criptônio, mais 5, 4D. D8, 5, S2, tá?
4d8, 5s2. E para a platina, vai aumentar só o N. Ó. 3, 4, 4, 5, 5, 6. Certo? Então, para todos os elementos, é só continuar aqui aumentando o N dentro da família. A forma dos orbitais que a gente tem, do orbital D, a gente tem essas formas aqui. São 5 orbitais. Vocês viram isso? Então, a gente tem o DX... Cadê o DXY? DXY. O que é o orbital DXY? É aquele orbital, o orbital D são 4 lóbulos. Então, o DXY é o orbital onde os lóbulos estão entre o eixo X e o eixo Y. Tá? Então, entre o eixo X e o Y, eles vão estar, sua densidade eletrônica entre os eixos X e Y. DYZ, entre o eixo X, entre o eixo Y e Z. Tá? Então, eles vão estar entre o eixo Y e Z. O orbital DXZ entre os eixos X e Z. E a gente tem mais 2 orbitais que são... a gente tem mais um que é semelhante, só que ele é o dx2 menos y2, porque eles estão em cima dos eixos X e Y. A diferença desses 3 para esse é apenas a posição entre os eixos Y e Z, entre os eixos X e Y, entre os eixos X e Z. O dx2 menos y2 está em cima dos eixos X e Y. E a gente tem o dz2, que ele tem uma densidade eletrônica maior no eixo Z. A gente tem uma densidade eletrônica maior no eixo Z e um anel aqui entre o eixo X, em cima dos eixos X e Y. Ele é chamado de dz2. Tá? Esse orbital ele é um pouquinho diferente devido a quê? Teoricamente, os cientistas achavam que eram 6 orbitais. Que 6 orbitais que eram esses? Os 3 entre os eixos, esse daqui em cima do eixo X e Y, teria outro orbital em cima do eixo X, Z, e outro orbital em cima do eixo YZ. Só que eles viram que o orbital D suportava 10 elétrons e não 12. Então, o que é que eles fizeram? Eles pegaram 2 orbitais que estavam em cima dos eixos, não são esses aqui não, só para a gente ter uma ideia. Esses 2 orbitais que estariam em cima dos eixos, eles fizeram uma combinação linear entre o dx2 e dz2 e o dy2 menos dz2 e formaram esse novo orbital aqui. Então, não se preocupa, só para a gente ter ideia por que esse é um pouquinho diferente. Tá? É uma combinação linear daqueles outros 2 orbitais que eles achavam que existia. Então, a gente tem 5 orbitais. Se a gente observar aqui, a gente tem 2 classes de orbitais. Aqueles orbitais que estão entre os eixos e os orbitais que estão em cima dos eixos. Tá? Então, isso vai ser fundamental nas nossas teorias para a formação de complexos. Então, divisão dos grupos. Segundo a orientação dos eixos cartesianos, a gente tem o primeiro grupo, os 3 orbitais entre os eixos, que seriam dxy, dxz e dyz. E 2 grupos, o segundo grupo, 2 orbitais que estão em cima dos eixos, que é dz2 e dx2 menos y2. Certo? Então, o que são as características desses elementos? Então, as propriedades gerais dos elementos são caráter metálico, são todos metais de transição, podem formar liga entre si, ligas metálicas, formam compostos de diferente índice de coordenação, chegando de 2 até 12. Então, na química inorgânica, vocês viram o quê? Praticamente, o máximo 6 ligantes. Tá? Então, que é a geometria octaédrica. Mas existem complexos formando até 12, o número de coordenação igual a 12.
Tá? Geralmente, esses compostos são formados quando a gente tem um metal de transição grande, certo? Então, o que vai acontecer? Voltando para a outra janela lá. Se eu tenho um metal de transição grande e um metal de transição pequeno, um metal de transição grande vai acoplar mais ligantes, tá? Então, quando eu tenho um metal de transição pequeno, esses ligantes vão se acomodar com menor quantidade. Se eu tenho um metal de transição grande, o raio grande, eu posso suportar mais ligantes. Então, para que o número de coordenação seja alto, eu tenho que ter um metal grande e os ligantes pequenos. Se eu tenho um metal pequeno e o ligante grande, eu vou ter um impedimento estérico, ou seja, eu vou ter poucos ligantes ao redor desse metal. Se eu tenho um metal grande e os ligantes pequenos, eu posso colocar mais ligantes ao redor desse metal. Então, mais para frente, a gente vai ver... Desculpa. Mais para frente, a gente vai ver alguns exemplos de compostos com número de coordenação mais alto e suas respectivas simetrias. Então, são bons condutores de eletricidade, porque eles têm bastante elétrons, bons condutores de calor, brilho metálico, duros, com alto ponto de ebulição e fusão, com exceção do mercúrio, que ele é líquido, dúcteis, formam fios com alta estabilidade. Os complexos formam frequentemente compostos coloridos ou apresentam paramagnetismo, devido aos seus alto número de elétrons que pode ser preenchido no orbital D. Então, a cor depende do número de elétrons D, que a gente tem a transição eletrônica, tá? Então, vocês viram na prática lá, a UV visível, a técnica de UV visível, que a gente tem transição eletrônica, essa transição eletrônica dá a cor desses compostos. Disposição espacial do ligante no complexo, ou seja, além da transição DD, a gente tem a disposição espacial. Dependendo da forma geométrica do composto, ele pode ter variação de cor. E a natureza do ligante. Se eu tenho um ligante colorido, o complexo vai ser colorido, tá? Sua cor pode ser diferentes em compostos de mesmos elementos. Então, está aqui, ó, estado de oxidação referente ao número de elétrons, estado de oxidação mais 7, eu tenho o manganês de coloração púrpura. E estado de oxidação mais 2 para o manganês, uma cor rosa pálida. Tá? Então, aí só uma introdução de elementos de transição. Professor, só uma dúvida antes de você fechar esses slides. Eu fiquei lá na configuração eletrônica. O que seria aquele N que você colocou N-1, D, o N e o S? Só isso que eu não entendi. Vou mostrar para você. Esse N é a camada. Vamos supor, para o níquel eu tenho N igual a 4, não é isso? E N-1, 3. Esse N é a camada que o elemento está. O níquel está na quarta camada, N igual a 4. Voltando para a tabela periódica, o níquel está no N igual a 4, o Nzinho aqui de lado. Tá? Então, eu tenho a primeira camada, K, L, M, N. Ele está na camada N, que o N é igual, em número, igual a 4. Então, o N igual a 4, eu vou ter N-1, 3D, 4S. O próximo, paládio. O paládio está na camada 5. Na quinta camada, N igual a 5. Então, na configuração eletrônica, vai ser N-1, 5-1, 4, N, 5. Tá? Quando for fazer a configuração 1S2, 2S2, 2P6, 3S2 e assim por diante, eu vou estar no
Porque se você seguir a configuração de Lewis, eu vou ter, pelo esquema de Lewis, esse 4 vai estar depois do 5S. Tá? Então, a gente tem uma inversão dessa configuração eletrônica aqui. Depois eu explico essa diferença essa exceção na configuração eletrônica. Mas é a configuração eletrônica. Hidrogênio, 1S1. Ou seja, o N igual a 1, orbital S, 1 elétron. O hélio, 2S2, 2S1. 1S2, desculpa. O lítio, 2S, 1S2, 2S1. Ou seja, o N igual a 2. E assim por diante. Tá? Esse N é a camada eletrônica que a gente está. Voltando aqui para... eu não tenho aqui. Deixa eu pegar o Lewis aqui. Então, a gente não poderia colocar o S primeiro e depois o D, como a gente sempre faz? Como que é? Então, nesse caso, a gente não poderia escrever o S primeiro, por causa que o dele está na camada anterior. Exatamente. Com uma exceção. Entendi. Deixa eu pegar aqui uma... Deixa eu ver se eu tenho... Propriedades periódicas. Aqui, ó, a distribuição de Lewis, o esquema de configuração eletrônica para Lewis. 1S, primeira camada. Esse azulzinho claro aqui são as camadas. Primeira camada, camada K. Aqui, ó, K, N igual a 1. Tá? Segunda camada, 2S, 2P. Ou seja, na camada 2 eu tenho um orbital S e um orbital P. Na camada 3, 3S, 3P. 4S, 3D. Tá vendo? Por Lewis seria o quê? Primeiro 4S, depois 3D. Então, por Lewis, seguindo aqui, ó, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P. 3P6, 4S2. Tá? Então, aqui, não, aqui já tá correto. Então, o 4D está depois. Tá? Então, vai depois e o 3D antes. Certo? Então, esse N-1 é a camada 4, ele está na camada 3 e o 4S está na camada 4. Tá? Aqui, onde que ele estava? Não, a gente acabou aqui, né? Então, agora a gente vai entrar na parte de simetria molecular. Tá? Então, simetria molecular, para a gente estudar a simetria das moléculas, a gente vai ter que fazer uma revisão do modelo de repulsão por pares de elétrons da camada de valência, certo? Então, modelos de repulsão de pares de elétrons da camada de valência. Alguns livros estão em inglês, certo? Então, só a tradução aqui. Então, o que é esse modelo? Esse modelo diz que quanto menor a repulsão entre os pares de elétrons da camada de valência, mais estável é a molécula. Então, vamos supor, eu tenho um elemento central. Esse elemento central vai ter sua camada de valência. Nessa sua camada de valência vai ter elétrons. Então, esses pares de elétrons vão ter repulsão entre si. Então, quanto menor essa repulsão, aqui, ó, menor a repulsão entre os pares de elétrons da camada de valência, mais estável é a molécula. Ou seja, dois elétrons e 2 elétrons, 4 elétrons, quanto mais próximo, maior a energia. Quanto mais distante, menor a energia. Certo? Então, para isso, para esse conceito, a gente tem que ter o conceito de par de elétrons estereoativos. O que são pares de elétrons estereoativos? São aqueles elétrons que vão influenciar diretamente na geometria da molécula. Estéreo vem de geometria e ativo vem de atividade. Ou seja, dão atividade à geometria da molécula.
E esses elétrons são do tipo sigma e par não ligado. Tá? Os pares π, como eles têm alta simetria, eles não influenciam na geometria da molécula. Tá? Então, os pares de elétrons estereoativos são do tipo sigma e não ligados. Então, tendo esse conceito aqui de par de elétrons estereoativos, a gente passa aos tipos de geometrias que as moléculas podem obter no espaço. Então, considerando o número de pares de elétrons estereoativos, a gente tem, para 2 pares de elétrons estereoativos, o que é que a gente tem aqui? Esse rosa é o elemento central, e isso a gente vai estudar para o elemento central. Tá? O elemento central é esse cor-de-rosa, e os brancos são os pares de elétrons ligados. Então, um exemplo aqui, o CO2. Eu vou ter o carbono, oxigênio e oxigênio, uma dupla, outra dupla. Ele tem, esse elemento central tem 2 pares de elétrons estereoativos. Um sigma, outro sigma. Uma π, outra π. Mas a π não influencia. Então, o que é que eu tenho aqui? Uma sigma, 2 sigmas, eu tenho 2 pares de elétrons estereoativos. Então, para que 2 pares de elétrons estereoativos tenham uma maior estabilidade, o que é que a gente tem aqui? Ó? Voltando para a outra janela, deixa eu pegar o... Eu vou ter o CO2, o carbono azul e os 2 oxigênios. O cinzazinho é o par de elétron. Então, compartilha um par de elétron, compartilha um par de elétron. Então, para que esses 2 pares de elétrons, que são cinzas, tenham menor repulsão, ou seja, maior distância, eu tenho que ter um ângulo de 180 graus. Se eu aumento esse ângulo aqui, de baixo, eu vou diminuir o de cima. Diminuindo o ângulo de cima, o que é que acontece? Eu vou ter uma repulsão maior entre esses pares. Eles estão mais próximos. Um ângulo menor do que 180. Então, para que esses 2 pares tenham uma menor repulsão, eu vou ter um ângulo de 180 graus. É a maior distância que eu vou ter entre 2 pares de elétrons estereoativos. Essa claridade atrás está atrapalhando um pouco. Deixa eu deixar aqui um pouco a cortina da reflexo. Melhora um pouco. Então, 2 pares de elétrons estereoativos em relação ao elemento central, eu vou ter um ângulo de 180 graus. É a melhor distribuição que esses 2 pares de elétrons tenham menor repulsão ou maior distância. 3 pares de elétrons estereoativos. Quando eu tenho um elemento central com 3 pares de elétrons estereoativos, o que é que eu tenho? Uma distribuição trigonal planar. Tá? Então, eu tenho uma distribuição trigonal planar. Daqui, ó, um elemento central, um par de elétron com um ligante, um par de elétron com um ligante, um par de elétron com um outro átomo. Então, a melhor distribuição seria um triângulo planar. Esse par de elétron, o cinza e o cinza, tem menor repulsão com um ângulo de 120 graus. Se eu diminuo esse ângulo, eu aumento a repulsão. Certo? Então, para que tenha maior estabilidade, eu tenho ângulos de 120 graus. Então, exemplo, o SO2, o BF3, então eu tenho o boro, flúor, flúor, flúor. Então, sempre que eu tiver um átomo central com 3 pares de elétrons estereoativos, eu vou ter uma geometria trigonal planar com ângulos de 120 graus. O átomo central, o rosa,
os brancos, os pares de elétrons estereoativos. Aqui, todos os pares são ligados. Ligação com flúor, ligação com flúor, ligação com flúor. Certo? Então, os 3 pares estão ligados. Mas nessa geometria aqui, nesses 3 pares de elétrons estereoativos, eu posso ter um par não ligado. Voltando aqui, ó, quais são os pares de elétrons estereoativos? Par sigma, ou seja, uma ligação sigma, compartilhado, e um par não ligado. Então, esse par não ligado, eu posso ter 3 pares de elétrons estereoativos. Deixa eu colocar uma coisinha mais viva aqui. Três pares de elétrons estereoativos ligados, sigmas, eu tenho 1, 2, 3 ligados. Nesse segundo caso, letra B, eu vou ter 3 pares de elétrons estereoativos, sendo que 2 pares são ligados e um par não ligado. Se eu tiro esse átomo aqui, ó, eu vou ter, e os cinzas são os pares de elétrons estereoativos, ó, 2 pares ligados. Aqui é uma ligação sigma, outra ligação sigma, e esse par está livre aqui, ó, é não ligado. Tá? O átomo central tem um par não ligado. Então, pela figura lá, o que é que a gente tem aqui? Ó? O átomo central com um par ligado, 2 pares ligados, que são esses 2 vermelhinhos aqui da estrutura, e um par não ligado, que seria, o branco, 2 pares ligados, e o amarelo, um par não ligado. Tá? Então, se vocês observarem aqui, ó, a distância do metal, do elemento central, para esse par é menor do que esses 2 aqui, ó, par ligado. Por quê? Vamos supor, tá aqui, ó, eu tirei um átomo, tá? Ficou um par não ligado. Nesses 2 ligados aqui, o que é que acontece? Esse átomo tem uma eletronegatividade e esse outro também. Quem tiver mais eletronegatividade vai puxar o par de elétron mais para próximo dele. Mas esquecendo quem é maior, quem é menor. Então, esse par de elétron vai ser compartilhado entre esses 2. Então, esse daqui puxa um pouquinho, esse puxa um pouquinho. Então, ele vai estar ou no meio, se for a mesma eletronegatividade, ou mais para o azul, ou mais para o vermelho. Mas eu tenho que esse átomo puxa um pouquinho para ele. Só que nesse par de elétron aqui, ele não tem um átomo para puxar a densidade. Então, essa densidade vai ficar mais próxima do átomo central. Então, o que que acontece? Esse par de elétron vai ter uma aproximação maior pelo átomo central, certo? Por isso que ele é o amarelinho lá na transparência, ele está um pouquinho menor, porque ele se aproxima. Então, o que que acontece com esse ângulo aqui? Ó? Esse ângulo ou seja, qual é a geometria que a gente tem aqui? Uma geometria angular. Porque a gente só enxerga esses 3 átomos. O par de elétrons a gente não enxerga. Então, que geometria é essa daqui? Angular. Um átomo central, 2, 3. 3 átomos com não mais 180. A gente podia pensar, não, se são um átomo central e 2 átomos periféricos, seria 180 graus. Mas o que que acontece? Esse par de elétron aqui não ligado, eu tirei aqui, ó, ele vai empurrar esses 2 para baixo. Então, essa geometria vem de uma geometria trigonal planar. Então, nesse caso aqui, a gente tem 2 tipos de geometria. A geometria eletrônica, se a gente for considerar os pares de elétrons, eu tenho um triângulo planar. Só que ele não é mais equilátero. Tá? Por quê? Essa distância aqui é menor do que essas duas ligantes. Tá? Se a gente for comparar a estrutura molecular, a gente vai considerar só os átomos. A molécula
vai ser 1, 2, 3. Então, a gente tem, quando a gente tiver um átomo central com 3 pares de elétrons estereoativos, 2 ligados e 1 não ligado, a gente tem uma geometria angular, certo? Só que ângulo que é esse daqui? Se eu tivesse os 3 pares ligados, cadê o... Os 3 pares ligados seria 120 graus. Mas o que acontece? Eu vou tirar esse átomo daqui. O que acontece com esse par de elétron aqui? Ele vai se aproximar do átomo central. Aproximando do átomo central, o que acontece com a repulsão entre esse par e esse? Aumenta. Se ele estava mais distante, eu tinha uma repulsão. Se ele aproxima, aumenta a repulsão. Então, esse ângulo aqui de 120 graus, ele vai diminuir. É pouco, mas diminui. Então, esse ângulo daqui, dessa estrutura angular, quando eu tenho 3 pares de elétrons estereoativos, 2 ligados e 1 não ligado, ela vai ser menor do que 120 graus, ok? Então, o terceiro exemplo são 4 pares de elétrons estereoativos. Então, para 4 pares de elétrons estereoativos, a gente tem a geometria tetraédrica com ângulo de 109 graus e 28 minutos. Está aqui, ó, que é o exemplo do CH4. O carbono sp3 tem geometria tetraédrica. Voltando um pouquinho para a orgânica. Então, a gente viu que, voltando aqui para as duas geometrias que a gente viu anterior, a primeira foi linear, 2 pares de elétrons estereoativos. 3 pares de elétrons estereoativos, trigonal planar. 4 pares de elétrons estereoativos, a gente poderia pensar numa estrutura quadrado planar. Certo? Então, 2 linear, 3 trigonal planar, 4 quadrado planar. Só que o quadrado planar, quais são os ângulos que a gente tem aqui entre os pares de elétrons estereoativos? 90 graus. Só que esse ângulo de 90 graus ainda tem uma repulsão alta. Então, ele vai rearranjar essa geometria aqui, eu tenho repulsão. Ele pode fazer o seguinte, ó, 2 pares vai para um lado e 2 pares para o outro. Tá? Então, 2 pares para um lado da minha mão, outros 2 para o outro lado da mão. Que é a geometria tetraédrica. Se vocês observarem aqui, ó, no plano eu tenho 2 pares, dá para ver, né? 2 pares e na horizontal eu tenho, na vertical eu tenho esses 2 pares e na horizontal eu tenho esses outros 2 pares aqui, ó. Então, essa repulsão é menor, que é exatamente a geometria tetraédrica, a mesma posição que eu estava. Certo? Então, seria quadrado planar, ele plano aqui, então esses átomos se rearranjam para ter essa geometria aqui. E essa geometria é a tetraédrica. Então, a tetraédrica tem um ângulo de 109 graus, cada ângulo desse aqui, entre os pares de elétrons estereoativos, são 109 graus e 28 minutos. Então, 109 graus é maior do que 90. Então, ele prefere essa geometria, porque se o ângulo é maior, a distância entre os pares de elétrons estereoativos é maior e a estabilidade é maior também. Tá? Então, eu tenho uma maior estabilidade para a geometria tetraédrica. E isso quando... Deixa eu mudar a cor aqui. Quando os 4 pares de elétrons são pares ligados. Ou seja, CH4, eu tenho 4 ligações entre carbono e hidrogênio. Então, aqui, ó, CH4, carbono no centro, um hidrogênio, outro hidrogênio, outro hidrogênio, outro hidrogênio amarelinho. Tá? Então, eu tenho CH4. Geometria tetraédrica. Só que aqui eu tenho os 4 pares de elétrons ligados. Voltando para o desenho lá, ó, carbono no meio, uma ligação, 2 ligações, 3 ligações, 4 ligações. Os brancos são os pares ligados. Só que com 4 pares de elétrons estereoativos, eu posso ter também
3 pares ligados e um par não ligado. Tá? Então, o que é que eu tenho aqui? O CH4. Eu vou tirar um átomo desse aqui. Tá? Então, tirando um átomo, ficou um par ligado, 2 par ligado, 3 par ligado e um par não ligado. Tá? Então, voltando para a transparência lá para o slide, 3 ligados e um não ligado, que é o amarelinho. O mesmo processo que aconteceu para o 3 pares de elétrons estereoativos, 2 ligados e um não ligado. Esse par não ligado vai se aproximar do átomo central. Se vocês observarem, a distância é um pouquinho menor do que os pares ligados. Então, eu vou ter uma densidade eletrônica, esse par aqui, ele vai se aproximar do átomo central, certo? Então, aproximando do átomo central, o que é que acontece com esses 3 pares aqui? Ó? Ele vai fechar um pouco o ângulo, porque esse par aproximou do metal, vai haver uma maior repulsão entre esses pares de elétron, entre o não ligado e os 3 ligados. Então, esse ângulo diminui um pouquinho, tá? Que é o caso da amônia. A amônia, ela tem, vendo a estrutura de Lewis da amônia, são 5 elétrons, o nitrogênio, um elétron vai compartilhar com o hidrogênio, 2 com outro hidrogênio, 3 com outro hidrogênio, sobrou 2 elétrons, sobraram 2 elétrons. Então, esses 2 elétrons são esse par amarelinho aqui, ó, tá? Então, a geometria é piramidal trigonal, ou seja, a geometria eletrônica, ela é tetraédrico, um tetraédrico distorcido, tá? Porque as distâncias não são mais a mesma. E a geometria molecular é uma pirâmide trigonal. A base trigonal aqui e formando, deixa eu fechar mais um pouquinho que a gente vê melhor, formando uma pirâmide de base trigonal, tá? Então, eu tenho os 3 átomos nessa posição e eu vou ter uma pirâmide trigonal, tá? O segundo caso. O terceiro caso, eu ainda posso perder mais um par, um átomo desse para ter 2 pares ligados e 2 pares não ligados, que é o exemplo da água. O oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência, um vai compartilhar aqui, 2 vai compartilhar aqui, sobraram 4. Esses 4 vão ficar não ligados, eu vou ter um par não ligado, 2 pares não ligados. E 2 pares ligados, que são os brancos. Seria essa mesma estrutura aqui, ó. Eu já tirei um átomo. Ficaram 3 ligados e um não ligado. Eu vou tirar outro átomo. O que é que vai acontecer com essa ligação, com esse par de elétron? Vai se aproximar do átomo central. Aproximando do átomo central, eu vou ter 2 pares ligados e 2 pares não ligados. Tá? Esses 2 pares não ligados vão se aproximar mais do átomo central, diminuindo mais ainda esse ângulo. Tá? Então, por quê? Imagina 2 pares próximos, eu tenho uma repulsão alta aqui. Ó. Havendo uma repulsão alta aqui, vai haver uma maior repulsão também desses 2 com os 2 ligados. Então, esse ângulo diminui mais ainda na molécula de água. Então, só a gente, para vocês verem esse efeito aqui, deixa eu ver se ele está aqui. Ah, está aqui. Vamos supor, eu tenho o íon amônio, NH4, tá? NHHH. O NH4, eu tenho o quê? 4 pares de elétrons estereoativos, 4 ligados, tá? Então, qual é a geometria do íon amônio? O íon amônio tem uma geometria tetraédrica perfeita, com ângulos de 109 graus e 28 minutos. Na amônia, o que é que vai acontecer? Ele vai perder um hidrogênio. NH4 menos H+, ele vai deixar o hidrogênio vai sair, deixando o par de elétron. Deixando o par de elétron, ele vai para essa configuração aqui. Ó.
3 pares de elétrons ligados e um par não ligado. 4 pares de elétrons estereoativos. Então, qual é o ângulo da amônia? 107 graus e 8 minutos. O que aconteceu? De 109, houve uma aproximação desse par de elétron, empurrando um pouco esses 3 para baixo. Se era 109 graus aqui, ó, ele passou para 107 graus. Por quê? Ele perdeu um par de elétron. No íon amida, que é o NH2-, ele perdeu outro hidrogênio desse aqui, do NH3. Ó. Perdendo o hidrogênio, ele deixa o par de elétron. Então, eu vou ter 2 hidrogênios e 2 pares não ligados, que é essa geometria aqui. Ó. Tá? Que ela não ficou bem desenhada aqui, mas seria essa geometria aqui. Ó. Se colocar na posição que está lá, 2 pares ligados e 2 pares não ligados. Tá? Então, o que acontece? Esses 2 pares de elétrons vai ter uma maior repulsão e empurrar um pouco mais ainda esses 2 átomos de hidrogênio. Então, o que acontece com o ângulo entre o nitrogênio, hidrogênio e hidrogênio? Diminuiu mais ainda. De 109, um par empurrou os 3, de 109 foi para 107. 2 pares empurrou os 2, de 107 foi para 104. Tá? Então, há uma maior repulsão quando eu tenho maior par de elétrons estereoativos não ligados. Ok? Depois eu explico o... Que horas são? Estou perdido com a hora. 9 horas ainda. Então, o que acontece aqui? Ah, passou. O exemplo, a água. A água tem o oxigênio, hidrogênio, hidrogênio e 2 pares não ligados. O oxigênio tem 6, né, que eu falei para vocês, 6 elétrons de valência, 1 vai compartilhar, 2 vai compartilhar, sobram 4, esses 4 são esses 2 pares não ligados. Para 5 pares de elétrons estereoativos, quando a gente tem 5 pares de elétrons estereoativos, vou mudar a cor aqui. Acho que o azul é o melhor para... Se vocês quiserem brincar com os modelinhos, vocês podem fazer esses modelos de massa de modelar e palito de dente. Certo? Então, pode fazer uma bolinha de massa de modelar e faz uma bolinha e vai enfiando os palitinhos com as geometrias. Certo? Então, para 5 pares de elétrons estereoativos, a gente tem essa geometria aqui, ó. 3 átomos no centro, um em cima e outro embaixo, tá? Que é essa geometria aqui, ó. 3 átomos num plano trigonal, um átomo em cima, outro átomo embaixo, que é a bipirâmide trigonal. Então, se eu pegar essa geometria aqui, ó, entre esses 3 átomos do plano e esse daqui, eu tenho uma pirâmide trigonal aqui, ó. E o de baixo, outra pirâmide trigonal. Tá? Então, eu tenho uma pirâmide trigonal nessa posição aqui e outra pirâmide trigonal nessa posição aqui. Tá? Deixa eu ver se eu tenho esse... Não tem. Não tem. Eu tinha uns modelinhos de papelão. Então, eu tenho uma bipirâmide trigonal. Uma pirâmide de cima, outra pirâmide de baixo. Seria aqui, ó. Esses 3 com esse de cima, formando uma pirâmide aqui, e esses 3 com esse de baixo, formando outra pirâmide aqui embaixo, tá? Então, aqui eu tenho os 5 pares ligados, tá? Então, exemplo, PCl5. Então, eu tenho fósforo, um par de elétron, com cloro, 2, 3, 4, 5. Nesse caso aqui, a gente tem uma exceção da regra do octeto. Então, para os casos anteriores, todos tinham o octeto completo. Vamos ver aqui, ó. O oxigênio, um par, 2 elétrons, 4 elétrons,
6 elétrons, 8 elétrons. O oxigênio com octeto formado. Amônia, 2 elétrons, 4 elétrons, 6 elétrons, 8 elétrons. CH4, 2 elétrons, 4 elétrons, 6 elétrons, 8 elétrons. Voltei. Aqui tem o SO2. 2, 4, 6, 8. Tem duas duplas aqui, 8 elétrons de valência. A partir desse exemplo aqui, o que é que a gente vai ter aqui? No exemplo PCl5, o fósforo vai ter quantos elétrons na camada de valência? 2, que é um par de elétrons, formando uma ligação. 4, 6, 8, 10. Então, a partir desses exemplos aqui, se eu tenho 5 pares de elétrons estereoativos no átomo central, eu vou ter 10 elétrons na sua camada de valência. Voltando aqui, ó. Cadê? Quanto menor a repulsão entre os pares de elétrons da camada de valência, que são os elétrons estereoativos. Então, esse exemplo aqui, o PCl5, tem na camada de valência 2, 4, 6, 8, 10. Então, nesse exemplo aqui, eu tenho uma expansão do octeto. O fósforo vai formar o octeto, entre aspas, com 10 elétrons, tá? Então, esse exemplo aqui, eu tenho uma expansão do meu octeto, que, não sei se vocês fizeram química geral com o Jonas, ele, eu acho que sempre fala que essa regra do octeto tem mais exceção do que regra. Tá? Então, é uma regra que, no início, ela se comportava bem, mas depois foi vendo que existem muitos exemplos que fogem dessa regra, que são as exceções. Então, a partir daqui, todos os compostos vão ser exceção da regra do octeto. Então, qual é a estrutura? Bipirâmide trigonal, a gente viu com ângulos de 120 e 90 graus. Então, no triângulo planar, entre esse átomo e esse aqui, ó, eu tenho um ângulo de 120 graus. Entre esse e esse, 120 graus, e entre esse e esse, 120 graus. Então, nesse plano aqui, trigonal, eu tenho ângulos de 120. E entre esse par e o plano trigonal, eu tenho um ângulo de 90 graus. 90 graus, 90 graus. O mesmo para baixo. Daqui, 90 graus, um ângulo quadrado, 90 graus, e entre o de trás, 90 graus. Então, a bipirâmide trigonal, eu tenho 3 ângulos de 120 e 6 ângulos de 90. Então, voltando aqui, ó, ângulo de 90 graus, 90 graus, 90 graus. Com de baixo também, 90 graus. E no plano trigonal, eu tenho o quê? 120, 120 e 120. Então, para a geometria bipirâmide trigonal, eu tenho ângulos de 90 graus e 120 graus. E isso quando os 5 pares de elétrons são do tipo ligados, par ligado, tá? 5 pares ligados, PCl5, 5 ligações cloro. Para essa geometria, eu também tenho 5 pares de elétrons estereoativos, 4 ligados e 1 não ligado. Então, para esse par não ligado, ele prefere sair. Eu tenho duas opções. Eu tenho 2 tipos de ligação aqui. Essa ligação aqui do triângulo, da base trigonal, e essa ligação aqui do base de 90 graus, certo? Então, ele poderia perder esse par de elétron aqui, ó, formando uma pirâmide trigonal, que se perder esse daqui também é a mesma geometria, e pode perder da base trigonal, que por estabilidade, esse átomo aqui tem uma maior repulsão. Tá? Então, por quê? Vamos supor, esse átomo aqui, eu tenho 3... Deixa eu colocar no papel aqui, fica mais fácil vocês verem.
Não dá para colocar aqui, não, vai ser muita conta. Então, o que acontece? Esse par de elétron tem maior repulsão com os outros 4 do que esse par de elétron com os outros 4. Tá? Então, não precisa saber. O que acontece? Ele prefere perder esse, porque esse par de elétron tem uma repulsão maior. E se a repulsão é maior, é menos estável. Então, ele vai perder da base trigonal. Então, o que acontece? Perdendo o par de elétron da base trigonal, esse par de elétron vai se aproximar mais do átomo central. Então, eu tenho essa geometria aqui. Ó. O par de elétrons, 4 pares de elétrons ligados e um par não ligado. Seria essa geometria aqui. Ó. Só que eu dando um giro de 90 graus, eu vou ter a forma de gangorra. Voltando para o slide lá. Então, eu tenho um par não ligado e 4 pares ligados. Certo? Então, eu tenho uma forma de gangorra, que seria, voltando para o vídeo aqui, seria essa forma aqui. Ó. Então, a base da gangorra e um lado e o outro da gangorra. Certo? Então, seria forma de gangorra. O que acontece com esses ângulos aqui? Antes eu tinha ângulos de 90 graus aqui, ó. Esse ângulo de 90 graus e esse ângulo de 120. Quando esse par se aproxima, cadê o parzinho? Vai haver uma aproximação do par de elétron, esse ângulo aqui vai fechar um pouquinho e esse ângulo aqui vai fechar um pouquinho. Em vez de 120 graus, eu vou ter um ângulo menor do que 120 e em vez de 90 graus nesse ângulo aqui, ó, eu vou ter um ângulo menor do que 90. Tá? Então, é uma gangorra distorcida. Eu não tenho um ângulo reto aqui, não. Esse átomo está um pouquinho para baixo, esse está um pouquinho para baixo. Tá? É uma gangorra distorcida. É como se duas pessoas sentassem iguais e esse ferro aqui da gangorra fosse mais flexível. Então, ele cedia um pouquinho, cedia um pouquinho. Então, esse ângulo aqui, que era de 90, diminuiu. E o que acontece aqui também? Ele diminui o ângulo de 120 graus. Então, esse ângulo vai ser menor do que 90 e esse menor do que 120 graus. Para esse mesmo exemplo, com 3 pares de elétrons ligados e 2 não ligados, eu tenho uma forma de T. Vai perder de novo da base trigonal, que é essa base aqui, ó, perde esse átomo. Eu vou ter... Vou colocar mais um pequenininho aqui. Então, da base trigonal, ele perdeu 1, 2 e ficou com 1. E os outros 2 também. Então, eu tenho, se a gente vai analisar os átomos, eu tenho um átomo central com 1, 2, 3 ligados, que é uma forma de T. Também, do mesmo caso, esse T é um pouquinho distorcido, tá? Esse ângulo é um pouquinho menor do que 90, porque esses dois átomos, esses 2 pares de elétrons, vai empurrar esses dois um pouquinho para baixo, tá? Então, eu tenho 3 pares ligados e 2 pares não ligados, forma de T. E 2 pares ligados e 3 pares não ligados. Vai perder de novo da base trigonal. Colocar os 2 não ligados. Eu vou ter 2 não ligados e 3 ligados. O terceiro vai perder da base trigonal também. Perdeu aqui.
eu vou ter os 3 do plano trigonal, sem ligações, pares não ligados, e 2 pares ligados. Então, eu tenho uma estrutura o quê? Linear. Aí volta para, se a gente for considerar a geometria eletrônica, eu vou voltar para ângulos de 90 e ângulos de 120. Por quê? Porque o que esse daqui, esse par de elétron aqui, empurra esses dois para cá, esse vai empurrar, eu tenho uma estabilidade da minha molécula. Então, a gente vai ver uma geometria linear. O átomo central, um átomo, outro átomo e os 3 pares não ligados no plano. Tá? Que é o caso do I3-. Depois eu explico aqui esse I3-, como que funciona. Sim, voltando aqui, ó, todos são 1, 2, 3, 4, 5 pares na sua camada de valência, 10 elétrons. 2, 4, 6, 8, 10 elétrons. 2, 4, 6, 8, 10 elétrons. Então, esses elementos central, o iodo, tem 10 elétrons na camada de valência, o cloro, 10 elétrons na camada de valência, o enxofre, 10 elétrons na camada de valência. Expansão do octeto. E está terminando já. Para 6 pares de elétrons estereoativos, eu tenho a geometria octaédrica, tá? Que vocês conhecem, que seria uma bipirâmide quadrática. Uma pirâmide aqui de base quadrada, outra pirâmide de base quadrada. Tá? Então, aqui eu tenho 6 pares de elétrons estereoativos, octaédricos, todos os ângulos são de 90, na base quadrada, 90, entre esses dois, 90. Então, eu tenho o exemplo do SF6, hexafluoreto de enxofre. Então, se a gente for analisar os elétrons de valência, o enxofre vai ter 2, 4, 6, 8, 10, 12 elétrons na camada de valência. Olha o octeto indo para o beleléu aí, tá? Então, o enxofre pode formar um composto estável com 12 elétrons na camada de valência, tá? Então, mais uma exceção da regra do octeto, que a gente tem a expansão do octeto de 8 para 12. Aqui, 5 pares de elétrons ligados e um par não ligado. Piramidal quadrática. Então, voltando lá para o bipirâmide trigonal, vamos supor que é uma pirâmide quadrática. 4, cadê aqui? 4 no centro, um aqui, outro aqui. Então, ele poderia tirar ou dos 4 do centro, ou daqui, ou daqui. Só que ele dá no mesmo. Tá? Porque esses dois aqui são equivalentes a esses dois, são equivalentes a esses dois. Então, qualquer posição, eu posso tirar qualquer par de elétron, qualquer átomo, deixando o par de elétron não ligado. Pequenininho. Então, o que é que eu vou ter aqui? Ó? 4 no centro e 1 em cima. E um par de elétron não ligado embaixo. Tá? Então, no slide lá, ó, 1, 2, 3, 4, 5 ligados e 1 não ligado. BrF5. O boro vai ter 2, 4, 6, 8, 10, 12 elétrons. Um não ligado, um par não ligado. Então, mais uma expansão do octeto. E essa geometria é um quadrado, piramidal quadrática. É uma pirâmide de base quadrada. Só que esses ângulos, em vez de ser exatamente 90, ele vai diminuir um pouco, porque esse par não ligado vai empurrar esses 4 para cima, tá? Diminuindo esses ângulos aqui. Então, eu vou ter uma piramidal quadrática com ângulos menores que 90 graus. E, por último, 4 pares ligados e 2 não ligados, tá? Ele vai perder o de cima e eu volto para o aqui, ó, o quadrado planar. Agora eu volto para ângulos de 90 perfeito. Por quê? O que esse par de elétron aqui, ó, empurra esses 4 para lá para diminuir o ângulo, esse par empurra para lá para diminuir o ângulo. Então, eu tenho uma estabilidade. 2 pares próximos, 2 pares próximos, então o ângulo continua de 90 graus. Eu tenho um quadrado planar perfeito.
tá? Aqui o exemplo do xenônio F4, tetrafluoreto de xenônio, um flúor, um flúor, um flúor, um flúor, um par não ligado, um par não ligado. Aí que vai mais outra exceção do octeto. O xenônio que tem o seu octeto completo, teoricamente não forma ligação, tá? Porque a regra do octeto diz que quando um átomo tem seu octeto completo, ele é estável. Mas, além dele ser estável na sua forma de xenônio gás, ele pode também formar compostos com 12 pares de elétrons na camada de valência. Tá? Mais outra exceção da regra do octeto. Então, aqui só as intensidades da repulsão, isso aqui depois eu falo para vocês. Aí a gente entra no princípio de simetria. Vocês têm alguma dúvida? Então, qualquer coisa, eu estou lá no campus virtual, no e-mail. Então, sem dúvidas, um bom dia para vocês e até a próxima semana. Bom final de semana para vocês. Opa, pode falar, Pablo. Bom dia, professor. Era para eu ter te perguntado isso, só que você acabou dando prosseguimento, que eu acabei não perguntando. Você falou sobre a estabilidade do subnível D e P, né? No caso do subnível D, 0, 5 e 10, né? E do P, 0, 3 e 6, né? Aí, no caso, isso aplica só a esses dois subníveis? No caso, ao F, não? Só? Não, ao F também. F0, F7 e F14. Eles são 7 elétrons, ou 7 orbitais, o F, né? Então, o F0, F7, que é totalmente, sempre semi-preenchido, e F14, que é totalmente cheio. Serve para o P, D e F. O S, ele só tem... As três configurações são essas três. O vazio, 1 elétron e 3 elétrons. Então, a mais estável seria o quê? 2 elétrons na sua camada de valência. Então, o S já fica um pouquinho mais diferente. Por quê? Porque as três configurações, vazio, semi-preenchido e cheio, são as três configurações dele, né? Eles não têm outra configuração, além dessas três. Ok? Sim, entendi. Muito obrigado, viu? De nada. Então, um bom fim de semana para vocês e até a próxima semana. Tchau, professor. Bom final de semana.